Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Acho que nós passamos um final de semana incrível, né? Com muito conteúdo, com muita coisa. E agora nós temos 4 semanas aí para a gente ir absorvendo tudo isso e condensando tudo aquilo que a gente aprendeu lá durante esse final de semana, tá? Que a gente possa iniciar aqui, eu vou começar com um trabalho que é o primeiro passo, né? Afinal de contas, aquilo que não é medido não pode ser melhorado. Aquilo que não é visto, que é aquele resultado que a gente não mede, a gente não consegue evoluir. Então, o primeiro passo consiste em a gente encontrar o nosso coeficiente de vendas. Então, um vendedor de milhões, ele tem que ter a clareza dos números dele. E aqui tem uma regrinha para que vocês saiam do piloto automático e tenham exatamente a clareza do seu coeficiente de venda, né? Justamente de qual o percentual total seu, desde a hora que você começa a trabalhar o cliente até você chegar na venda. Para você ter uma ideia, eu coloquei um número aqui, um exemplo de 500 prospecções, tá? Então, estou simulando aqui uma ideia de que você vai prospectar 500 clientes, você vai fazer 500 contatos durante o mês, para que no final desses 500 contatos você consiga realizar 10 vendas fechadas, 10 negócios fechados. Esse número, ele pode parecer muito distante, mas quando a gente não mede ele fica um número muito ilusório. Então, a primeira pergunta que eu faço para você é: quantos clientes você tem que prospectar para vender e atingir a sua meta? Hoje, quantos clientes você está prospectando, quantos clientes você está enviando e fazendo contato para vender o volume que você vende hoje? Independente de quanto você venda, seja em faturamento, em ticket médio e etc. Mas quantas vendas você consegue fazer? Nesse caso aqui, para vocês terem uma ideia, para que sejam feitas 10 vendas, o vendedor aqui nessa simulação, ele tem que fazer 500 prospecções. 500 prospecções dá uma taxa de fechamento prospecção versus venda fechada, né, o fechamento da venda, ele vai dar aqui 2% de taxa. E talvez você se assuste quando você fizer a sua, tá? Porque esse número aqui, ele vai dar um número teoricamente baixo. Se ele der um número muito alto, é porque está faltando essa primeira parte aqui. Então ele não pode dar um número muito alto aqui. O objetivo aqui é você entender que nessa parte de prospecção, o que está contando aqui é a sua força de trabalho, é o seu volume de trabalho. Por isso que quando a gente entra numa empresa, o vendedor está tomando um café, está batendo um papo, ele está perdendo tempo de fazer isso aqui, ó. Ele está perdendo tempo de prospectar cliente. Quando o vendedor ele realmente entende que cada segundo que ele deixa de prospectar, ele está mudando, né, esse resultado aqui na parte de baixo. Quando ele entende isso, ele muda a regra do jogo. Então, quantos clientes você prospecta por dia? Quantos clientes você faz esse primeiro contato por dia? Então, você vai fazer uma regrinha desse jeitinho assim e você vai entender lá, cara, quantos clientes eu contato por dia? Como é que eu faço isso, Cássio? Começa a medir a partir de amanhã. A partir de amanhã você vai prospectar e cada cliente que você prospectar, você vai lá, você vai fazer o ideal é que você tenha os dados desse cliente, que você tenha um CRM construído, que você tenha o nome, etc. Mas para contagem aqui, tá? Para contagem, eu não vou aprofundar nesse sentido, esse é o ideal, tá? Mas para contagem, você pode ir lá, prospectei um cliente, faça um risquinho. Prospectei outro cliente, outro. Fui para o sexto cliente. E no final do dia, você conta quantos clientes você prospectou, você enviou mensagem, você puxou ali no Facebook, no Instagram, que você foi atrás, puxou nos contatos, clientes anteriores e etc. Todos os clientes que você fez contato. Aí o que é que você vai fazer? Desses clientes que você fez contato, quantos deles você conseguiu se relacionar? O que significa relacionar? Porque alguns deles não vão nem te responder. Alguns deles eles vão te ignorar, alguns deles não vão querer nem conversar com você. Mas uma parte deles vão falar: oi, legal, sobre o que seria? Oi, legal, como é que está funcionando? Então, você vai trazer eles para um relacionamento. Lembre-se, aqui você ainda não está fazendo oferta de vendas. Você prospectou e enviou uma mensagem de bom dia, boa tarde, tudo bem com você? E esse cliente, alguns vão responder, tudo bem, e aí, como é que tá?
Aí você vai vir na parte de baixo. Poxa, legal, aqui é o Cássio, do Instituto Undertake. Eu queria ver com você sobre uma proposta de treinamento que nós temos para a sua empresa, para os seus vendedores, para a sua equipe, e eu queria saber se eu posso apresentar isso para você, se você gostaria de receber mais informações sobre isso e etc. Então, eu estou vindo aqui, depois a gente vai entrar, gente, na estrutura de cada um desse aqui, mas não nesse vídeo, tá? Nesse vídeo aqui, o objetivo é só você encontrar esse número, tá? No próximo vídeo, a gente vai entrar na estrutura de cada tópico desse daqui, tá? Mas aí você trouxe para o relacionamento. Então, digamos que de 500 clientes aqui, ó, você conseguiu trazer para o relacionamento 200 clientes. 300 deles nem deu bola para você, mas 200 conversaram com você e etc. Desses 200, quando você falou da sua proposta, quando você perguntou do momento deles, é claro que você vai fazer toda uma introdução, vai perguntar do momento deles, vai disparar alguns gatilhos emocionais, que você tem todos aí na sua apostila, você tem 21 na sua apostila, então você vai disparar alguns gatilhos nele, e uma parte desses 200 vai entrar e vai permitir que você apresente. Né? Esse apresentar aqui é o cliente que você consegue trazer para uma visita na sua empresa, é o cliente que você consegue fazer uma call com ele e explicar sobre o seu produto ou serviço, é um cliente que você consegue agendar uma visita para ele te receber e você ir até lá. Então, desses 200 aqui, você vai conseguir trazer 50 aí para a apresentação. Dessa apresentação, quando você apresenta, uma parte deles vão falar, poxa, legal, show de bola, eu vou dar uma olhada aqui e depois eu te respondo. Outra parte dele vai falar, e como é que funciona esse pagamento? E como é que funciona para a gente negociar? E ele vai para o próximo passo. Quando ele vem para o próximo passo, ele já entra na negociação. E aí na negociação aqui, você trouxe dos 50 que deixaram e quiseram ouvir a sua apresentação, eles aceitaram. Desses 50, 25 você trouxe para a negociação, você entrou em negociação. E desses 25 que você entrou em negociação, você finalizou, você vendeu para 10 clientes. Quando você olha para esse número aqui, você tem uma taxa de 2% de prospecção versus venda, versus fechamento. Então, qual que é a sua taxa? Qual que é o seu coeficiente de vendas? Ele é tudo isso aqui, tá? Porque, ó, quando você vem de 500 clientes prospectados para 200 que você conseguiu relacionar, você tem aqui uma taxa de 40%, certo? Você tem uma taxa de 40% aqui, 50%, 40% de conversão, de prospecção versus relacionamento. De relacionamento versus apresentar, quando você vem aqui, ó, você já tem de 200 para 50, você tem aqui uma taxa de 25% de conversão. Apresentação versus negociação, ó, o cliente quis me ouvir, ele aceitou a minha apresentação. Então eu já melhoro um pouco essa conversão. Por quê? Daqui para cá, talvez muitos deles aceitem se relacionar, mas quando você fala que você tem uma proposta, alguma coisa para enviar, ele sai fora de você, ele para de te responder e etc. E isso é normal, não existe nenhum problema nisso. Então, você tem 25% só aqui. Mas desse total de clientes que aceitou receber a sua apresentação versus os clientes que entraram em negociação, você já melhora esse número de novo. Ele já vem aqui para 50% de conversão. E desse total aqui de clientes que aceitaram negociar com você, que entraram na negociação, versus clientes que você finalizou, que você fechou a venda, efetivou a venda com o cliente, você tem uma taxa de 40% de conversão. Então, quando alguém te pergunta assim, qual é a sua taxa de conversão hoje? Se eu falar para você assim, olha, manda a sua taxa de conversão aqui no grupo agora. Você tem, o ideal é que você fala, onde você quer a minha taxa de conversão? Se for prospecção versus venda, ou seja, volume de trabalho versus venda, ela é 2%. Se for negociação versus venda, ela é 40%. Né? Ah, mas e apresentação versus venda? Não faz sentido você comparar apresentação versus venda. Por quê? Porque a apresentação ela trouxe para a negociação.
Então, aqui você tem uma escala, 40% é aqui, 25%, 50% e 40%. Qual o grande segredo disso daqui? É que você consegue calibrar cada detalhe. Por quê? Talvez para você melhorar 1% aqui, você tenha que mexer pouco no volume de trabalho que você já tem. E talvez você olhe e fale, eu vou melhorar a minha prospecção. Então, a prospecção versus relacionamento, eu vou tentar novas mensagens de abordagem para melhorar esse número aqui. Então, eu vou crescer esse número para 45%. Quando eu cresço esse número para 45%, automaticamente eu já começo a melhorar meu resultado. Olha, eu vou trabalhar na apresentação. Dos clientes que eu apresento, eu acho que eu posso melhorar aqui essa taxa de conversão aqui, de apresentação versus negociação, porque está muito baixo esse volume. Eu acho que tem que ser dos clientes que aceitam a apresentação, eu tenho que negociar com 70%. Então, quais são as técnicas que você vai melhorar na sua apresentação que vão melhorar o seu coeficiente? Porque mês a mês você vem corrigindo esses detalhes. Por isso que é importante você saber cada passo desse seu coeficiente. Tudo isso aqui é o seu coeficiente de vendas. E você, vendedor de milhões, deve ter isso aqui detalhado mês a mês, estruturado, inclusive durante o acompanhamento do mês. O ideal seria que você fizesse uma planilhinha aqui de Excel com essas informações. Você vai colocando os clientes que você vai atendendo aqui e ele já vai dando a sua conversão aqui. E aí você tem a conversão esperada na frente, você tem a sua conversão atual aqui. Então você vai corrigindo todos os meses para saber onde você precisa melhorar. Imagine que você, conforme está andando, como se fosse um GPS. Se você saiu da rota, ele já te avisa, está fora da rota, precisa voltar, retorne para a pista tal, entendeu? É a mesma coisa aqui, você está começando, você está no jogo ali, você está durante o mês, porém a hora que você lança lá, você vê que esse aqui caiu para 36%. Você fala, opa, tem alguma coisa errada na minha prospecção, porque o número está menor do que eu preciso para chegar onde eu quero. Pessoal, espero que vocês façam aí o dever de casa com essas informações, tá? Pega essas informações, façam esse dever de casa, construam o seu coeficiente de vendas para que vocês possam aplicar dentro disso tudo que a gente aprendeu. Por quê? Na próxima semana eu vou entrar em cada processo desses aqui. Se você pegar o da semana que vem e você não fez esse coeficiente de vendas aqui, você vai ficar por fora desse processo. Então, assim, além do seminário, além de você ter passado esses 2 dias com a gente lá, eu vou te ajudar agora a estruturar todo esse processo aqui para que as suas vendas sejam melhores no final. Então, nós vamos usar técnicas aqui de prospecção, de relacionamento, apresentação, negociação e venda. Nós vamos aplicar tudo aquilo que a gente falou dentro disso daqui, tá bom? Então, constrói aí e qualquer dúvida, estamos por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima quarta-feira.